coisas no nosso dia a dia. A gente gostaria de agradecer a sua presença, porque sim, é um material interessantíssimo para a gente. Eu agradeço o convite. Gente, eu vou falando então, e aí vocês vão me interrompendo, a gente vai fazendo um bate-papo, tá bom? Eu costumo dizer que a indústria, qualquer indústria, ela é igual, uma igual a outra. Então a indústria alimentícia é como a indústria de parafusos. De um lado você tem uma empresa que quer vender um produto, do outro lado você tem um consumidor com necessidades, com desejos a serem atendidos. Então é ingênuo a gente acreditar que a indústria alimentícia, por atender objetivos que a gente pode dizer que são mais nobres, digamos assim, do que outras indústrias, então ela vai ter uma preocupação maior do que a preocupação do lucro e da venda, tá? Se a gente for ver os números da indústria alimentícia, os números de faturamento, de lucro, eles só crescem. Então é uma indústria muito importante em qualquer país, no Brasil não é diferente. Mesmo com a crise que a gente enfrentou nos últimos anos, é uma indústria que tem um desempenho muito bom, então é uma indústria que faz muita diferença para a economia. O segmento de bala e doce, por exemplo, é um segmento muito importante para a economia, né? Se a gente for ver faturamento, todos os números que a gente pega nas notícias, os números são muito grandes. Então, quando alguém vai fazer uma lei, quando alguém vai fazer uma fiscalização, existem grupos de interesse da indústria que estão junto com essas pessoas que fazem as leis, para que essas leis não desfavoreçam a indústria. Então, os governos, isso não é só no Brasil, eles atuam para atender, para que essa indústria continue tendo esses bons números. Então, por isso que a gente pergunta assim, por que a indústria toma uma medida que não é tão saudável para a gente? Porque tem interesses econômicos poderosos por trás. Tá bom? Vocês querem ir fazendo perguntas em cima disso? Vou fazer a primeira pergunta. Como os interesses empresariais interferem na opinião pública? Os interesses empresariais, como eu estava falando, eles estão por trás de normas, de leis que são feitas num país. Então, quando você permite, por exemplo, uma quantidade muito grande de açúcar nos alimentos ou muito grande de sal, você tem por trás grupos de discussão que foram influenciados pela indústria. Pode falar. Qual é a opinião pública sobre alimentos industrializados? Apesar de sabermos que industrializados não são tão saudáveis, temos percebido um aumento no consumo destes. A opinião pública sobre alimentos industrializados é de que eles facilitam a nossa vida, né? A gente tem cada vez menos tempo para fazer as coisas e a indústria, percebendo isso, ela faz produtos que facilitam a nossa vida, que a gente perde menos tempo, vamos usar o verbo da indústria, a gente passa menos tempo preparando a nossa comida e aí consegue dedicar esse tempo para outras coisas. Então, para a opinião pública, a indústria ajuda a manter o nosso estilo de vida, que é mais corrido, a gente não tem tempo, inclusive, de se informar sobre o que a gente come, de onde vêm os alimentos, né, que a gente coloca na nossa mesa. E outra coisa, a opinião pública é de que a indústria alimentícia ela satisfaz, inclusive, questões emocionais. Então, quando a gente chega e vê uma propaganda de margarina, por exemplo, a gente fala, puxa, que bom, família reunida, né? Não é margarina que eu estou consumindo, eu estou consumindo a felicidade de estar com a minha família. Então a gente vê propaganda de um refrigerante que é um abraço apertado em quem você ama. Então a indústria vende essas questões emocionais. A minha pergunta é, como funciona a regulação da propaganda sobre alimentos? A regulação da propaganda de alimentos no Brasil, ela é feita pelo CONAR, né? Ela antes era feita pela Anvisa, que é a Agência Reguladora de Saúde, e depois ela passou a ser feita pelo CONAR. Essa regulação, ela é mais reativa no sentido de que se
um consumidor assistir alguma propaganda ou ler alguma propaganda, ele se sentir incomodado, lesado, porque ele está se sentindo enganado, alguma coisa assim, ele faz uma reclamação. E aí, dependendo do número de reclamações, o CONAR ele pode abrir um processo, ver se faz sentido e pedir para retirar a propaganda do ar, por exemplo. A legislação sobre propaganda no Brasil é muito frágil, a gente não tem uma regulação muito forte, principalmente propaganda para criança, poderia ter uma legislação mais rígida, porque é um público muito mais suscetível, né? A Anvisa fez um esforço em 2010 para que o Brasil tivesse uma legislação um pouco mais firme, mas o CONAR entrou também com recurso dizendo que não é responsabilidade da Anvisa. Então, o que a gente tem no Brasil em relação a isso é um conflito de interesses. A gente tem uma agência de saúde que, dentro dessa agência de saúde, tem comitês, tem pessoas da indústria alimentícia, tá? Não é uma agência isenta no sentido político. Isso não é só no Brasil, em todos os países é assim. E aí depois você tem órgãos de defesa do consumidor, que se propõem a proteger os consumidores que se sentirem lesados. Então, não é só quem financia as propagandas fazendo estudos e tal. Então são as indústrias, né, que fazem esses estudos para vender o produto dela. Isso, a indústria ela patrocina estudos em todos os campos. Assim, até quando a gente vai para a área da saúde, até para desenvolver medicamentos, a gente vai para a área de desenvolvimento de produto, não só na propaganda, mais de 80% desse dinheiro investido em pesquisas vem da indústria, portanto, vem de pessoas que têm determinado interesse em mostrar o potencial daquele produto. Então, sim. Uma pergunta, as pessoas elas preferem consumir um alimento mais gorduroso, porque pode ser enlatado, do que um alimento mais saudável, que, como você disse, é questão ou do tempo ou de outras questões? Sim, todo mundo prefere consumir um produto mais gorduroso, porque o nosso cérebro prefere um produto mais gorduroso, a gente prefere mais açúcar, porque é o seguinte, o nosso cérebro ele é pré-histórico. Então, se a gente for pensar como viviam os nossos ancestrais, o cérebro criou um mecanismo para estimular os nossos ancestrais a sair em busca de alimentos mesmo quando a ocasião não era favorável, quando tinha muito frio, independentemente das intempéries lá fora. Então, qual foi o mecanismo que ele criou? É assim, quando a gente come um produto muito calórico, e aí pode ser gordura, pode ser uma coisa doce, o cérebro recompensa a gente com uma substância chamada dopamina. A gente fala que é o neurotransmissor do prazer, que é uma substância que faz a gente ter aquela sensação gostosa. A gente fala, ai, puxa, que gostoso, comi um purê de batata. Então, uma substância, quanto mais calórica é a substância, a comida, maior a liberação dessa substância no cérebro. E ele funciona, e esse mecanismo chama mecanismo de recompensa do cérebro. Então você ingere uma comida calórica e você tem uma recompensa dessa substância, esse neurotransmissor. Então o que acontece? Se você transportar esse mecanismo de recompensa para os dias atuais, em que a oferta de caloria é muito grande, hoje a gente tem comida entrando pela porta do carro no farol. Né? A gente pode comprar pipoquinhas e docinhos no farol, amendoim. A oferta de caloria é muito grande, só que o nosso cérebro é o mesmo, ele funciona do mesmo jeito. Então, o nosso cérebro continua preferindo comidas mais calóricas. Então, a gordura tem mais caloria por grama, né,
do que se você for pensar o carboidrato, por exemplo, são 9 calorias por grama e o carboidrato 4 calorias. Pode falar. Qual é o mais gorduroso, o sal ou o açúcar? Gorduroso, o sal e o açúcar, eles não têm gordura. Não, gordura não. Mas Então, qual é que faz mais mal para nossa saúde? não existe um alimento, comida de verdade, não existe um ingrediente que faça mais mal ou faça bem. O que existe é assim, se você consome muito açúcar, isso vai fazer mal para o seu organismo. Se você consome muito sal, isso não vai afetar a sua saúde. Então as pessoas costumam me perguntar, mas bacon faz mal? Olha, o problema é o que você come entre um bacon e outro, é o seu estilo de vida. Então, o que é alimento que faz bem? O que é comer bem do ponto de vista, e eu não sou nutricionista, estou falando do ponto de vista da ciência. Do ponto de vista da ciência, um alimento faz bem não só pelo que ele traz de nutrientes. Então, assim, um alimento bom é o que traz bastante nutriente. Ótimo. Mas para comer bem, você precisa estar rodeada de pessoas, você precisa prestar atenção na sua comida, comer devagar. Então, se você comer um pouco de açúcar, um pouco de sal e comer dentro de um estilo de vida saudável, não tem esse alimento que faz mal e esse alimento que faz bem, entendeu? Essa comparação não existe. Tanto é que quando a gente fala os remédios, eles vêm de plantas, né? Então a gente fala que a diferença entre o veneno e o remédio é a dose. Então se você comer muito de um alimento, se você tomar muita água, por exemplo, muita, você pode ter complicações de saúde. A água não faz mal. Então depende da quantidade do que você ingere, tá bom? A gente viu um dia uma notícia que o McDonald's foi parceiro da saúde, do Ministério da Saúde. A gente queria saber a sua opinião sobre isso, sobre essa notícia, que obviamente é falsa. Qual é a sua opinião sobre isso? Eu acho que existe ali uma promiscuidade de interesses, né? Existe uma linha tênue que separa interesses econômicos e interesses da saúde, da população. E essa linha ela é constantemente quebrada, né? Então, obviamente, eu não sou a favor disso. Eu acho que deveriam ter leis claras. É muito complicado quando a gente observa o governo permitindo esse tipo de acordo por questões comerciais. Isso acontece, infelizmente, em todas as áreas. O que eu sou a favor é que a gente tenha informação, porque a gente tendo informação, a gente não fica suscetível a esse tipo de coisa. Então, quando a gente que está discutindo aqui essas questões da indústria, a gente lê uma notícia de que uma rede de fast food está credenciada no Ministério da Saúde como uma rede pró-saúde, a gente já vai ter discernimento, porque a gente já tem essa informação prévia, para falar, não, isso não cabe, esse lanche aqui, essa batata frita, esse alimento cheio de gordura, esse produto cheio de gordura, né, porque não é alimento, isso não faz sentido para a minha saúde. Então, embora a gente tenha essa promiscuidade, a gente está na nossa mão decidir se isso faz bem para a nossa saúde ou não. A gente não precisa terceirizar essa decisão para o governo. Pode olhar. Existe algum alimento industrializado mais saudável que é natural, assim? Mais saudável do que o não industrializado? Olha, em tese não, depende da comparação. Se você comparar, por exemplo, aveia, a gente compra um pacotinho ali de aveia e flocos. E aí já me fizeram uma pergunta assim, mas batata frita, se você pegar batata é da natureza. E eu fritar, estou comendo batatas. Se você comparar aveia em flocos com batata frita, não é uma comparação justa, não seria, né, aveia e flocos seria mais saudável. Acontece que essa comparação você adicionou óleo e você adicionou um processo de fritura em cima daquele alimento in natura. Se você comparar
um alimento que é o que a gente chama de minimamente processado, como aveia em flocos, né? Tem os ultraprocessados, por exemplo, farinha, bolacha, e tem os minimamente processados, que essas são as melhores escolhas entre os produtos processados e industrializados. Os minimamente processados, eles são as melhores escolhas, tá? É o que passa por poucos processos, que ele é quase in natura. Mas se você comparar, por exemplo, um pacote de aveia em flocos e uma cenoura, você vai lá e pega a cenoura e come, então não tem um produto que passou por um processo de industrialização que tenha mais saudável, que eu digo, na questão de nutrientes, tá? Então, assim, em tese, não. Já que a gente está falando de alimentos industrializados, eu queria saber, porque tem alguns alimentos industrializados que tem muita gordura saturada e hidrogenada. Aí eu queria saber qual é a diferença entre gordura saturada e hidrogenada. Tá. A gordura saturada é a gordura que em temperatura ambiente ela fica firminha. Então quando você pega uma carne que tem uma gordura ali do lado, eu não sei se vocês já viram um bife de picanha cru. Tem aquela gordurinha ali. Aquela gordura é a gordura saturada. A gordura hidrogenada que você perguntou, né? É um processo, passa por um processo de industrialização em que eles injetam hidrogênio numa gordura molinha, né, que não é saturada, é monoinsaturada. Por exemplo, pega um óleo, imagina pegar um óleo que é muito molinho, e eu preciso transformar aquele óleo numa coisa mais firme. Então eu vou fazer um processo que chama hidrogenação ou hidrogenização, que é injetar hidrogênio nessa gordura. Aí ela vai ficar firme em temperatura ambiente. Ela vira, por exemplo, margarina. Se você tirar esse hidrogênio da margarina, ela vira um óleo, por exemplo. Tá? E tem um outro processo também, que é muito parecido, que veio substituir a gordura trans, né, a gordura hidrogenada é chamada de gordura trans, que é a gordura interesterificada, que é um outro nome que deram para um processo muito parecido, que também transforma a gordura líquida em gordura firme, que também faz muito mal para a saúde. Qual dessas gorduras fazem mais mal? Olha, quando você ingere? Gordura trans, gordura hidrogenada, essa que a gente estava falando, que é uma gordura que não existe na natureza, que foi feita pelo homem, ela é muito prejudicial à saúde, porque o nosso corpo ele não reconhece isso. Ele não reconhece como uma substância que ele pode digerir. Então isso pode causar, se você tiver um alto consumo desse tipo de gordura, ele pode causar problemas para a sua saúde. Então, tudo que não existe na natureza, tudo que é processo feito pelo homem, isso pode causar estranhamento no nosso organismo. Ela perguntou se todo estudo científico é verdadeiro. É assim, gente, um estudo científico ele pode provar o que ele quiser. Então, eu estou pagando uma equipe de cientistas para provar que o meu produto tem benefícios para a saúde. Se a gente pegar essa equipe e começar a olhar só para aquilo que pode dar certo na minha pesquisa, uma hora eles vão encontrar. Então, eles vão lá, eu adicionei uma vitamina na minha margarina, por exemplo. E aí você vai lá, paga os cientistas, eles vão fazer essa pesquisa e vão falar, realmente, a sua margarina tem a vitamina X que você adicionou. E o que a gente vai divulgar para a população? Margarina tem vitamina. Então, assim, é uma mentira? Não é mentira, porque a pesquisa realmente aconteceu e você realmente colocou a vitamina lá na margarina e foi isso que você queria provar. Mas faz bem para a saúde? Se eu falar, olha, minha margarina faz bem para a saúde porque é vitaminada, aí é uma meia verdade. Então, sim. Se toda pesquisa é verdadeira, eu diria que toda pesquisa é uma parte só da verdade. É um recorte muito específico e que atende o interesse de quem está pagando aquela pesquisa. Então, a gente não pode olhar para nenhuma pesquisa como sendo
uma verdade absoluta, mesmo porque pesquisa científica em qualquer área, ela não é conclusiva. Ela pegou uma amostra, uma população, determinadas condições, e ela mostrou que naquele período, com aquela amostra, com aquelas condições, os resultados indicam que tal coisa. Então, para uma pesquisa científica ela ser considerada amplamente válida, ela precisa ser replicada por outros grupos. Acho que tem, você que é professora de ciências, não é? Tem esse processo que ele precisa ser comprovado por outros grupos, adotando os mesmos meios para chegar às mesmas conclusões. Não é o que acontece na indústria alimentícia, na indústria farmacêutica também. Então, a pesquisa ela é sempre um olhar sobre um todo que é muito maior do que aquilo. Então, se você quiser provar determinada coisa, você sempre vai conseguir. Não significa que é mentira, mas é uma meia-verdade. Será que, então, as indústrias farmacêuticas de remédio e tal, tem uma ligação então, com as indústrias de alimentos? Alimentos, né? Uma ligação? Não, são indústrias diferentes. É que o processo é parecido, né? O processo para você desenvolver um alimento e o processo para você desenvolver um medicamento, ele é parecido em termos de legislação, em termos de grupos que vão fazer alguma pressão política. Então, é nesse sentido que eu falo que é parecido. E o que é igual é que é uma indústria que visa lucro. Então, também não vai se colocar os seus interesses, os interesses do consumidor acima do lucro dela. Então, nesse sentido, sim. Agora, da indústria farmacêutica ter um intercâmbio com a indústria alimentícia, isso eu não tenho conhecimento. Os rótulos zero adição de açúcar, orgânico, sem lactose integral e zero gordura trans são sinônimos de alimentos saudáveis? Não são. Vocês estão ouvindo as perguntas, né? Não, essa acho que eu já repetir pra gente. Você quer? Os rótulos zero adição de açúcar, orgânico, sem lactose integral, 0% de gordura trans são sinônimos de alimentos saudáveis? Não são sinônimos de alimentos saudáveis, porque o conceito de alimento saudável é alimento que tem bastante nutrientes variados. Tá? Quando você diz sem lactose, por exemplo, se você precisa de um produto sem lactose é porque você tem intolerância à lactose. Não é toda a população que tem. Então, ok, para você, aquele produto sem lactose, você tem uma questão de saúde, aquele produto vai fazer bem para você e o produto com lactose não vai. Mas isso é uma questão de saúde. Por exemplo, sem glúten. Um produto sem glúten, ele não é mais saudável do ponto de vista nutricional do que um produto com glúten. Porque o problema do glúten é para quem tem uma doença chamada doença celíaca que não consegue digerir. É uma doença séria, uma condição séria de saúde. Integral. A maioria dos pães integrais, dos produtos integrais, a maioria tem pouca concentração de fibra. Então a gente consome um pão integral e a gente não vai ler a lista de ingredientes. Aliás, a coisa mais importante que a gente pode fazer em relação a produtos alimentícios industrializados é ler rótulo. Então você pode pegar um pão lá e ver que o primeiro ingrediente do pão integral é farinha branca, né? Então não significa que você está comendo. Por que você vai procurar um produto integral? Porque o produto integral, teoricamente, tem mais fibras. As fibras ajudam no processo digestório, enfim, tem uma série de benefícios para a saúde. Mas se você for ver no rótulo, um produto com mais farinha branca, ele não é melhor para a sua saúde. Então, não necessariamente um produto que tem esses dizeres é mais saudável. Desculpa. Lá nos Estados Unidos teve um estudo que mostrou que pizza é um vegetal. Mas sendo que tem mais massa do que molho de tomate. E às vezes não necessariamente molho de tomate. E eles podem colocar isso sabendo que não é um vegetal? O estudo estava dizendo que afirmando que é vegetal. Não, na verdade é uma classificação que o Congresso americano aprovou
a inserção da pizza como vegetal para cumprir a lei que obriga as escolas a fornecerem uma porcentagem de vegetais na alimentação. Então hoje tem uma classificação lá que o Congresso permite que a pizza fique classificada como vegetal. Entendi. Essa questão é o que a gente estava falando de o que a pesquisa aprova ou indica e o que não, né? Você pode dizer que a pizza é um vegetal se você considerar que ela vem, né, a farinha, ela vem do trigo, e o trigo é um vegetal, então com certeza teve muita pressão de grupos da indústria para classificar, porque assim, é animal? Não é animal, então a gente vai classificar, é mineral? Não é mineral, tá? Então é vegetal porque vem do trigo, tem um pouquinho de tomate é vegetal, então assim, aí você já começa a entrar em bons profissionais de retórica, né, de advogados e de gente que tem um bom papo, uma boa lábia, atuando junto a esses grupos que fazem legislação. Então se você pegar, você vai falar assim, é mentira que vem de vegetal? Por exemplo, a gente tem visto muito agora propagandas de alimentos que falam assim, nossa, mas o nosso pão, pão não, porque pão vem de farinha, mas o nosso produto, ele é feito como é feito na sua casa, aí mostra a vaquinha, correndo pelos campos, mostra aquelas plantações, mostra aquelas frutas e tal, e você vai ver uma lasanha congelada que não tem nada. Então, esse tipo de aberração, porque é uma aberração, né? Existem brechas em todo esse processo da indústria, e não só da alimentícia, que essas brechas permitem essas aberrações, é uma aberração. Como os hábitos familiares e regionais influenciam as culturas alimentares? A gente aprende os sabores na infância. Né? Existe uma região no nosso cérebro, que é uma região antiga, chamada de cérebro reptiliano, que é ligada aos nossos instintos. Então existem grupos dentro da indústria alimentícia que se especializam em entender o que o cheiro de um produto, o que a sensação na língua que o produto causa, como ele interfere, como ele conversa com as nossas emoções. Então, quando a gente tem muita gente, eu sou uma dessas pessoas que gosta mais do cheiro do café do que do sabor. Porque cheiro de café lembra a infância, lembra a mãe fazendo café ali, né, cuidando da família, traz toda uma conotação emocional. Quando a gente é criança e a gente vai à nossa festinha de aniversário numa rede de fast food, a gente começa a aliar um fast food com uma coisa legal de festa, de amigos juntos e tal. Então essas memórias vão ficando não só no nosso paladar, de que a gente acostumou a comer doses maiores de gordura, de açúcar e de sal, mas também no nosso emocional. Então quando a gente... todo mundo aqui deve lembrar, sei lá, a maioria deve lembrar de alguma coisa, de algum bolo, de algum docinho, de alguma comida que a avó faz ou que comeu há muito tempo e tal. Né? Porque a gente, o nosso cérebro, ele não é racional só, ele também tem essa parte emocional. Então tudo que a gente aprende em relação a sabor, em relação à emoção ligada à comida, a gente carrega para a nossa vida adulta. E aí, quando a gente é criança e adolescente, a gente não pode um monte de coisa, não pode isso, não pode aquilo e tal. Quando a gente vira adulto, a gente pode, porque aí, não, agora eu vou comprar minha comida, então agora eu vou comer todos os doces que eu quiser, eu vou comer todos os hambúrgueres que eu quiser. Então isso vai causando na gente uma vontade da gente se recompensar com sabores ou que a gente aprendeu a comer na infância, ou que a gente não podia comer na infância e ficou guardando aquilo e agora quer comer. Mas, gente, lembrando também do que eu falei, comida, alimentação saudável não é só o que entra pela boca. Então, se a gente aprende desde criança a valorizar o preparo dos alimentos, a fazer com os pais, pai e a mãe ali, avó, avô, cozinhando, aquele momento é agradável, a gente senta na mesa, pelo menos no domingo, para comer todo mundo junto, e aí todo mundo contando história, isso é comer bem,
do ponto de vista da saúde, porque isso também alimenta o nosso cérebro de emoções, tá? Então, se a gente tem uma infância em que a gente aprende que comer é gostoso, que comer comida de verdade tem sabor e que comer é mais do que o que está no prato, comer é uma experiência coletiva, se a gente aprende quando é criança, é muito mais fácil a gente levar isso para a nossa vida adulta.